Pomerode. Pomerode é um município do estado de Santa Catarina, no Brasil, localizado na microrregião do Vale do Itajaí e na microrregião de Blumenau. É conhecido por ser a cidade mais alemã do Brasil. Sua população estimada em 2020 era de 34.010 habitantes, conforme dados do IBGE. Além do português, grande parte da população local fala um alemão bastante próximo do padrão Urteute, ao passo que a língua original da maioria dos pomerodenses é o pomerano. Portanto, há a coexistência desses três códigos linguísticos na cidade: português, alemão e pomerano. Até o século XVI, a região do atual município de Pomerode era território tradicional dos índios Carixóis e Xoclende. Com a chegada dos colonizadores portugueses, nesse século, os Carijóis foram escravizados e exterminados. Desde então, a região permaneceu inabitada ou pouco povoada até o início da imigração alemã no Brasil, no século XIX. Foi então fundada uma colônia na área, criada em 1863 pelos imigrantes pomeranos, estrategicamente localizada entre Blumenau e Joinville. A localização foi incentivada pelo Dr. Hermann Blumenau para que assim se fortalecesse o comércio entre ambas as cidades. Os lotes de terras foram divididos entre os imigrantes que se dedicaram à produção de arroz, batata, fumo, mandioca, feijão e à criação de animais. Com a chegada do século XX, pequenas indústrias se instalaram na região, com destaque para as de porcelana. A maior parte desses imigrantes alemães vieram da histórica região Pomerânia, de onde se origina o nome do município, situado entre o norte da Alemanha, onde atualmente existe o estado intitulado Mecklenburg-Vorpommern. Alguns pomeranos são descendentes de uma mistura de povos germânicos e eslavos e, desde o século XII, quando passaram a fazer parte do Sacro Império Romano Germânico, sofreram um processo de germanização de seu idioma e costumes. Porém, a Pomerânia Ocidental esteve subjugada durante longos tempos pelos suecos e mais tarde, como parte da província Pomerânia, pelos prussianos. Após certo tempo surgiu o Estado alemão Mecklenburg-Vorpommern, uma fusão de Magdeburg e Pomerânia Ocidental. A parte leste da Pomerânia ficaria com a Polônia após a Segunda Guerra Mundial. Dentre os diversos grupos de alemães que migraram para o Brasil, os pomeranos formavam uma minoria. Quando aqui chegaram, mesclaram-se com outros grupos germânicos, o que contribuiu para que perdessem sua herança cultural em muitas cidades. Apenas em 3 estados brasileiros, pomeranos formaram comunidades autônomas que mantiveram seus costumes: em Santa Maria de Jetibá, no Espírito Santo, em São Lourenço do Sul, no Rio Grande do Sul e em Pomerode. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a maior parte da Pomerânia foi anexada à Polônia e apenas uma pequena parcela ficou com a Alemanha, chamada de Mecklenburg-Pomerânia Ocidental. Muitos pomeranos se refugiaram na Alemanha Oriental ou migraram para outros países, perdendo grande parte de seus costumes. Prova disso é que o Brasil tem mais falantes da língua pomerana do que a própria Alemanha. No Brasil, a Segunda Guerra Mundial também foi decisiva para a nacionalização dos imigrantes pomeranos. O ex-presidente Getúlio Vargas, após declarar guerra à Alemanha, proibiu o uso da língua alemã no país, a construção de casas com arquiteturas germânicas e as manifestações ligadas à cultura da Alemanha. Isso afetou Pomerode e todas as demais colônias no Brasil, que passaram a se abrasileirar cada vez mais. Muitos colonos alemães sofreram repressão, agressões e tiveram seus nomes mudados devido ao Conselho de Radicalismo de Getúlio Vargas, então presidente. Isso fez com que o povo perdesse sua cultura natural. Inclusive, muitos colonos alemães morreram durante essa época porque não sabiam falar o português para procurar o hospital em caso de alguma doença. Hoje em dia, o uso do idioma germânico diminuiu à medida que o português ganha espaço e a juventude não se interessa mais em aprender o alemão. Em 21 de janeiro de 1959, a cidade se emancipou de Blumenau e ganhou status de município, tendo como primeiro prefeito provisório Guilherme Alípio Nunes.
Nunes. Em 2000, uma cópia do portão de tijolos do Porto Marítimo Stettin, erguida em Pomerode, é um símbolo de memória da região Pomerânia e sua capital Stettin. Ao todo, aproximadamente 300 mil brasileiros são descendentes de alemães pomeranos. O clima é quente e temperado. Existe uma pluviosidade significativa ao longo do ano. Mesmo o mês mais seco ainda assim tem muita pluviosidade. Segundo a Copergeigy, a classificação do clima é SFA. Em Pomerode, a temperatura média é de 20,6 graus centígrados. 1.571 milímetros é o valor da pluviosidade média anual. Imigrantes alemães da Pomerânia estabeleceram-se na região entre 1860 e 1880. A língua original desse imigrante era o baixo alemão, um conjunto de dialetos regionais falados no norte da Alemanha. A instrução dada nas escolas antes da campanha da nacionalização era feita em alemão padrão, Urteide, por ser a língua do prestígio do substituindo o pomerano. O pomerano então passou a manifestar-se apenas na linguagem oral, ao passo que o alemão padrão passou a predominar. Na década de 1930, com a nacionalização, as escolas alemãs foram fechadas, mas foram reabertas na década de 1970. Atualmente, o alemão falado em Pomerode é muito próximo do alemão padrão coloquial, mas com incorporações lexicais do português e as consequentes adaptações ao sistema morfológico e fonológico do alemão. Assim, em Pomerode, 3 códigos linguísticos coexistem: o português, o alemão próximo do padrão e o plete pomerano, e seus habitantes misturam essas línguas de forma inconsciente e natural no seu modo de falar. Todavia, a população jovem em geral só fala o alemão até entrar na escola, pois o português é visto como a língua necessária para a inserção no mercado de trabalho. Plete é relativo a baixo, ou seja, baixo alemão, pois é falado nas terras baixas do norte da Alemanha. Ao lado do dialeto, o pomerano é o falar germânico mais difundido entre a população teuto-brasileira. Em 1º de setembro de 2010, o município instituiu a língua alemã como cooficial secundária. Em 23 de maio de 2017, o município também instituiu a língua pomerana como oficial. Em muitos lugares da cidade, há casas edificadas de acordo com a típica arquitetura germânica Exile, restaurantes da comida alemã e festas que celebram as tradições germânicas, cuidadosamente preservadas por seus habitantes. Todo ano, no mês de janeiro, acontece a festa pomerana na cidade, uma festa conhecida por ser voltada à cultura alemã, muito parecida com o Oktoberfest. Há muitos aspectos da cultura local que acontecem nessas comemorações, como o ritual do casamento pomerano tradicional, comidas e bebidas típicas e música alemã. Existe uma feira de artesanato com venda de produtos locais e de região, as tradicionais ocas, chocolates, linguiças de MDF com destaque e migram em janelas produzidas na cidade, bem como todos os artigos de roupa típica alemã, canecos, tirantes, chapéus e os botões para enfeite. Na festa há diversas competições entre os moradores, como chopp em metro, disputa de serrar madeira, tiro ao alvo, concurso de Miss da festa pomerana, entre outros. Cada edição reúne cerca de 25 mil pessoas e dura quase 2 semanas. Há também outras festas como o Osterfest, Páscoa, Natal, Mercado das Pulgas, Feira de Objetos Usados, etc.